eu acho que levar um pouco dessa questão da personalidade da pessoa, da identidade da pessoa para o lugar que é o negócio dela, é muito bacana. Na padaria do Edu, a gente fez isso. Porque é tipo assim, a identidade dele, é a cultura dele. Então, as pessoas entram ali, elas se sentem acolhidas e tudo aquilo ali tem que remeter ao que ele quer passar para o cliente. Sim, a história E dali, todo mundo né? entra, nossa, que lugar bacana, que acolhedor. Faz parte dele, faz parte da cultura que ele implementa na empresa dele e identifica aquele espaço daquela forma. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Arqui Pode Tudo, porque aqui a gente pode tudo. Hoje a gente está recebendo uma arquiteta, uma convidada super linda, super autêntica também, da cidade de Cabo Frio. E ela faz um papel muito interessante lá, que é o Arqui Rolê. Ela vai contar melhor pra gente como é essa história. Seja muito bem-vinda, Gabi Tardelli. Obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É muito bom voltar a Niterói. Né? Morei aqui durante 6 anos da minha vida. E é muito legal. Eu gosto muito de Niterói, gosto muito de passear, de fazer um arqui-rolê por aqui. Aproveitou, vai fazer um arqui-rolê em Fazer Niterói, um arqui-rolê né? em Niterói. Acho justo. Dá uma voltinha ali em Caraí. Isso, a gente merece. Obrigada mais uma vez. E a gente queria que você contasse, né? Porque eu, pelo menos, acompanho já você lá em Cabo Frio, vejo seus projetos incríveis. Super acompanho o Arqui-Rolê, minha estagiária, super sua fã. Qual é o nome dela para mandar um beijo para ela? Thaís Nogueira. Thaís, um beijo para você. Olha. Obrigada, tá? Ela vai amar. Verdade. Eu queria que contasse, assim, como que começou a sua história, como que você resolveu fazer o Arqui-Rolê, assim. E o que é o Arqui-Rolê, né? Para quem ainda não sabe, é uma ideia muito interessante, mas ela vai contar melhor pra gente. É porque a história do Arqui-Rolê tem a ver com toda a minha história de arquitetura, né? Você nasceu em Cabo Frio. Eu nasci em Cabo Frio. E aí, quando eu fui fazer faculdade, né? Lá em Cabo Frio não tinha muitas faculdades. Agora a gente tem até faculdade de arquitetura em Cabo Frio. A Estácio tem o curso de arquitetura lá. Mas na minha época não tinha. E aí tinha que fazer vestibular. E a gente tem que fazer vestibular e tem que passar para uma universidade pública. E aí eu fiz vestibular, passei para desenho industrial na FRJ e passei para arquitetura na UF. A arquitetura não era uma opção, né? Era o que tinha mais parecido com desenho industrial e que... eu não conhecia nenhum arquiteto, eu não sabia o que arquiteto fazia. Eu não tinha uma vivência de arquitetura na minha vida. Assim. E a cidade, na época, também não tinha renomes de arquitetura. Então, você acaba não tendo muita referência, porque é diferente você estar no interior e você estar em grandes centros. E aí, eu passei para arquitetura na UF, vim morar em Niterói, e aí fiz a faculdade aqui, e isso é uma coisa que eu acho muito bacana. Eu converso até muito com as meninas lá no escritório, que essa vivência da gente estudar arquitetura num grande centro urbano que tem muita história faz toda a diferença na nossa bagagem cultural. Porque aqui você estuda urbanismo e você vai... o que foi a Reforma Passos? Você vai ali no centro do Rio, você vai ver efetivamente o que foi aquela interferência urbana, o que foi aquilo ali, o que foi todo aquele contexto. Quando você está estudando numa cidade de interior e você pega todas essas referências, mas aquilo ainda está muito distante, tem muita gente que mora lá e que nunca veio ao Rio. É perto, mas é a realidade de muita gente, né, da cidade, que não conhece os grandes centros. Então, você acaba tendo um pouco de dificuldade de visualizar isso. E Cabo Frio é uma cidade que tem essa importância histórica, porque foi a primeira feitoria do Brasil. Então, a história ela se confunde com a história do Brasil, é um lugar que tem muita referência. E aí eu comecei a tentar olhar a história da cidade, né, por esse lugar de arquitetura, e isso foi me ajudando até a aceitar um pouco mais essa questão da arquitetura na minha vida, porque quando eu saí daqui de Niterói, né, para voltar para Cabo Frio, eu falava, meu Deus, eu vou voltar a morar no interior, porque, gente, é muito bom morar, né, nos grandes centros, isso já formada, onde tudo acontece.
E aí eu falava assim, meu Deus, mas esse lugar... E sempre aquela coisa, porque você acaba tendo muitas referências aqui. Eu estagiei em escritório de arquitetura aqui no Rio, e aí, pô, você vai para lá, quem que é arquiteto? Onde que tem um escritório? Onde eu vou trabalhar? Onde eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? E essa coisa do Arqui-Rolê, ela é recente, ela surgiu agora na época da pandemia, que eu comecei a fazer. E aí eu andava de bicicleta, né, pela cidade, a gente ficava, eu e meu marido, a gente pegava um domingo, saía de bicicleta e a gente ia andando pela cidade, e aí eu começava, falava assim, nossa, que piso horrível que botaram nessa calça, nossa, olha esse muro, e eu filmava e botava no stories, que horrível, gente, não use isso aqui não, porque assim, as pessoas, elas precisam, na minha cabeça, elas precisam entender que a cidade é feia, porque a arquitetura é feia. Então, se você não começa a embelezar a arquitetura, consequentemente, a cidade ela vai enfeiando. Sim. E a gente, assim, mora num município que é riquíssimo de beleza natural, que todo mundo conhece pelas praias, pelas paisagens. Por que não conhecer pela arquitetura? Né? Que é uma coisa que a gente tem o poder de intervir. Verdade. E a natureza não, ela já está ali. E se a gente conseguisse fazer com que a arquitetura tivesse essa integração com a natureza e a gente aumentasse esse... Porque a gente tem um potencial muito grande. É uma cidade que tem um rótulo de cidade turística, porém aproveita muito mal essa questão turística. Porque toda essa parte histórica da cidade foi depredada pela falta de cultura, pela falta de interesse das pessoas de não valorizar a arquitetura. Então, assim, hoje a gente tem uma área muito reduzida da cidade que conta um pouquinho da história da cidade, que é o bairro da Passagem, que ele está ali, ele tem uma igrejinha que está fechada, que vai ser reformada agora, tem algumas casinhas, virou um polo gastronômico, onde tem muitos restaurantes, opções de lazer para as pessoas da cidade, para os turistas. E isso é legal, pelo menos, né? Que chama, né, para lá. Sim, é um atrativo. Isso. Só que aí a gente começa a entrar e observar essas coisas da arquitetura. Por que a arquitetura do restaurante, do bar, ela não se conecta com aquela ambiência para poder aquilo ali ter, tudo conversar e ser um grande atrativo? E aí eu comecei a ir mostrando determinados pontos da cidade. Pô, olha isso aqui podia ser isso aqui. Pô, se liberasse isso aqui para ser... Tem um lugar lindo lá no alto, que é onde fica em frente ao Forte São Mateus, que foi o que eu falei, que eu acho que teve maior repercussão, que foi a história do Beach Club. Eu falei, nossa, uma cidade dessa, com uma praia dessa, não tem um Beach Club. Imagina um beach club aqui em cima, com vista, ombrelone, festa, restaurante, tudo acontecendo. Cara, quando eu falei isso na internet, foram várias pessoas. Nossa, aqui ia ser muito maneiro. Porque eu acho que, assim, as pessoas, elas não... A gente que tem essa vivência, né? Tô falando pra caramba, né? Tô deixando vocês aí, ó, mudo e eu aqui falando. Ótimo. Não, e como arquiteto, você consegue ter essa visão, né? Do que pode ter ali, que as pessoas não... Exatamente. Óbvio que a gente, assim, o que também faz com que as pessoas, elas não entendem e elas não sabem é sobre legislação. E isso acontece muito. As pessoas, elas não fazem ideia que existe lei urbanística, que existe código urbano, que você não pode fazer tudo que você quer fazer. E aí, pô, por que não faz? Não faz porque, né, a gente tem uns negócios, né? Bama e fã, né? E um monte de coisa que tem impeditivos que várias coisas não acontecem. É só por isso? Não, não é só por isso. É uma questão de força de vontade, de pensamento coletivo, de querer melhorar a cidade mesmo para poder atrair né, esses investimentos para a cidade. E eu acho que a arquitetura ela é um excelente atrativo para você ir melhorando a qualidade do turismo da cidade. E foi isso que eu comecei a fazer com a Arqui-Rolê, mostrando os potenciais, o que a gente poderia fazer para ir melhorando a qualidade da cidade, porque, assim, as pessoas moram ali. Aquilo ali não é uma cidade fantasma que só acontece durante 3 meses, sabe? A gente quer ter qualidade de vida. Quem mora ali quer ter qualidade de vida. E aí o objetivo foi meio esse, tentar com que as pessoas olhassem a cidade com o olho que eu estava vendo. Sim, sim. Buscando uma identidade, né? Acho que a ideia que você está falando, né? Porque você sente falta disso, né? Tipo, qual é a cara da minha cidade, exatamente, né? Eu quero buscar uma... E fazer esse atrativo mesmo. Não, eu vou para lá passar um fim de semana porque, nossa, tem os melhores restaurantes da cidade numa área que tem um lugar lindo. Não, porque tem um hotel super bacana que dá para ficar. Então, assim, não é só a praia, sabe? Não é só... E o interessante é que esse seu olhar...
Você não tem só o olhar, você também interfere, porque você também faz muito projeto comercial, né? E aí isso acabou sendo foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, porque acaba que uma coisa vai chamando a outra, né? E aí você faz, e uma coisa que é muito legal lá, que assim, eu tenho clientes recorrentes, e eu falo que esse é o melhor... É a melhor resposta que o seu trabalho pode te dar, quando você tem clientes que voltam e continuam sendo seus clientes. E aí você tem um que você faz, e aí ele te indica, e você vai outro e faz outro, e ele volta para fazer outro. Porque, assim, no residencial, isso acaba sendo um pouco mais difícil, né? Que o cara, às vezes, quer fazer a casa para a vida toda. Exato, exatamente. Né? E aí você faz, mas no comercial você tem um pouco mais dessa dinâmica. E quando você faz e o carinha do lado, no meu não tá legal. Ele não precisa me procurar porque eu fiz do cara, mas ele vai procurar outro arquiteto. Ele vai procurar outro profissional porque ele não vai querer ficar por menos, sabe? E isso acaba fomentando a arquitetura da cidade. E todo mundo acaba ganhando, porque a arquitetura é estilo. Você tem um estilo... As pessoas falam isso, né? Você tem arquiteto, tem um estilo tal. Não é uma questão de estilo, é uma questão de gosto, é uma questão de cultura, é uma questão de referência, de tudo que você tem dentro de você e você vai levando aquilo. E o comercial, ele é muito mais... Te permite muito mais, né? Porque você pode ser mais criativa, usar mais. Exatamente. Te dá uma liberdade maior, né? Ele dá uma liberdade muito maior, porque casa vocês fazem mais residencial, né? Sim. E aí acaba que você tem que ir um pouco, tipo, no que a pessoa gosta, porque é a casa dela, né? E ela tem que ter, aquele jeitinho, ela tem que olhar e se sentir em casa, se identificar com aquilo ali. Comercial já não. O comercial você tem que identificar. Várias pessoas precisam se identificar com aquilo ali. É mais assustador? Porque você tem que fazer muitas pessoas gostarem daquilo ali. Mas, e o seu compromisso com a marca também, né? E é aquela coisa, tipo assim, caraca, tem que ficar muito bom, porque eu vou falar que fui eu que fiz. É meu nome que tá na reta. Então, você se dedica, você realmente acaba fazendo, né, para poder, óbvio, gerar um impacto e você fazer uma coisa que realmente você olha para aquilo ali e fala, caraca, eu que fiz, sabe? Tem um boteco que você fez, que é famoso, que inclusive a nossa estagiária falou. É? Qual é o nome? É o Seu Osmar. Seu Esse aí. O Seu Osmar. O Seu Osmar lindíssimo. É uma história bem legal, porque ele, assim... aí entra toda a questão da história e da ambiência da cidade. Ele está localizado num bairro que sempre foi um bairro residencial, efetivamente residencial da cidade, que é o bairro das Palmeiras. E aí sempre morou muita gente. Só que de uns anos para cá tem uma determinada rua que começou a ter um movimento muito grande de bares abrindo ali. E aquilo ali virou um furdunço da cidade, tipo, virou outro polo gastronômico da cidade. Só que aí os meninos pegaram o imóvel para poder fazer e eu batendo cabeça. Isso aqui é um bairro de casa. Ele tem que continuar tendo cara de casa. Ele tem que ter essa ambiência de casa. Então, isso foi uma coisa, porque, assim, eu não queria uma arquitetura que agredisse o bairro, que fosse um troço impactante, um caixotão, nada daquilo. Então, ele é de casa, ele é de telha de barro, como a maioria das casas que estão no entorno. A questão da altura, ele mantém a mesma altura que tem ali. Então, tudo isso para ele gerar essa ambiência e trazer essa relação da arquitetura com o urbanismo do bairro, sabe? Sim. E aí, ele é muito engraçado que quando a gente pegou o terreno para fazer, tinha um flamboyant gigante nos fundos e um muro de era, que é a parte que todo mundo acha lindo, que a gente não tirou e fez tudo em volta dele, né? E aí todo mundo fala, aí os donos falam assim, caraca, a única parte que eu não gastei dinheiro é a que todo mundo elogia, que é a árvore. Mas realmente faz toda a diferença. A gente acaba tendo um pouco dessa carência por ter esse excesso de beleza natural, de ter coisas integradas com a natureza. Sim, e não coisas muito... que quebra um pouco a paisagem. Pois é. Né? Que destoa. Uma coisa que eu sempre questiono com os meus clientes lá. Falei, cara, a gente tem vista. A gente tem vista para tudo. A gente tem vista para o canal, a gente tem vista para a praia. Eu quero fazer todo mundo sentado para a vista sem teto. É todo mundo sentado olhando a vista e sem nada coberto. Aí tem toda essa questão da dinâmica do comércio, que assim, a gente sempre tem que pensar muito junto com quem está fazendo o empreendimento.
Porque a gente tem que entender como é que funciona a logística do empreendimento. E eu acho que isso é um ponto que eu prezo muito de estar entendendo como é que é a dinâmica daquele negócio. Como que funciona? Como que você atende? Como que é o seu serviço? O que você vai vender? O que você vai servir? Então, a gente não adianta só pensar na arquitetura, porque tudo tem que funcionar. E aí a gente tem que estar entendendo a dinâmica do negócio da pessoa para poder projetar uma arquitetura que a pessoa consiga ficar bonito e que ela consiga... Não, isso aqui funciona. Meu estabelecimento funciona muito bem porque tem uma arquitetura muito funcional. Sim. E aí a gente pensa tudo isso, né, junto com o proprietário para poder as coisas funcionarem muito bem. Isso é importantíssimo mesmo, né? Até porque a gente não sabe como funciona todos os comércios. Imagina, né? Uma sala de depilação, estou chutando. Né? Como é que é lá dentro, né? Como é que funciona? E, assim, a gente tem que entender. Uma coisa que eu tenho, e assim, isso eu acho que é meu, e eu gosto muito, é de entender realmente como as coisas funcionam. Teve um determinado período da minha vida que eu fiz muita clínica e consultório. Era muita clínica e consultório. E aí era direto. E aí eu fui fazer uma clínica de endoscopia. Nunca tinha feito endoscopia na vida. Eu fui para a sala de endoscopia com o médico. Eu fiquei uma manhã inteira assistindo ele fazendo endoscopia para eu entender como que era a dinâmica de uma endoscopia, para saber de que lado que ele botava o tubo, como que o paciente entrava, como que ele saía, para poder conseguir entender aquilo ali, para poder projetar uma sala efetivamente funcional para um exame de endoscopia. Porque a gente não tem como saber de tudo. Né? Sim. E assim, eu acho que muitas vezes o cliente acha que a gente é Barça. Barça é coisa de velho, né? Google. Que agora é até TikTok, né? A gente é TikTok, sabe? Todas as informações. Exatamente. Arquiteto é tipo inteligência... E todas as dancinhas também, né? Tipo inteligência artificial, porque eles acham que a gente... E a gente não entende, a gente não sabe. Tem que conhecer o dia a dia, tem que conhecer a rotina, as necessidades. Então, seus projetos comerciais, né, são bem diversificados, então, né? Restaurantes, clínicas... E cada projeto novo é um estudo novo. É um estudo novo. Não é uma coisa... repetida, isso eu já sei fazer. Não, é uma coisa nova, você tem que estudar, saber como que funciona, né? E, sim, todos eles têm... Eu acho, assim, que para mim é muito importante. Tem que ter a identidade da pessoa. Então, é essa história. O Boteco do Seu Esmarcar, ele tem uma identidade única, que é só dele, que é só aquilo ali, que todo mundo olha e sabe... De qualquer lugar que você tirar uma foto, que você vai saber que você está ali. Não é... sabe a história do cantinho Instagram? Mas eu tenho um pouco de problema com isso. Fala pra gente. Porque todo mundo... mas eu quero um cantinho instagramável. Tipo assim, gente, faz tudo instagramável. As pessoas não... Sabe, eu sempre fico assim, vai fazer fila. Vai fazer uma fila. Exatamente. E a pessoa vai é querer... péssimo. Não é eu legal. Nunca fico nesses lugares. Eu não tenho paciência pra Não é muito melhor você pegar uma foto e qualquer lugar que você pensar e tirou... Caraca, isso aqui é lá não sei aonde, isso aqui... E a pessoa ir identificando através dos elementos da arquitetura o que é aquele lugar. Gente, é muito mais bonito que uma parede com neon, né? Assim, verde. Não falando mal de quem faz, mas... Não precisa ser só um cantinho, né? Pode ser tudo. Pode ser tudo. Verdade. E eu acho que levar um pouco dessa questão da personalidade da pessoa, da identidade da pessoa para o lugar que é o negócio dela, é muito bacana. Na padaria do Edu, a gente fez isso. Porque é tipo assim, a identidade dele, é a cultura dele. Então, as pessoas entram ali, elas se sentem acolhidas e tudo aquilo ali tem que remeter ao que ele quer passar para o cliente. Sim, a história sabe? E dali, todo mundo entra, nossa, que lugar bacana, que acolhedor. Faz parte dele, faz parte da cultura que ele implementa na empresa dele e identifica aquele espaço daquela forma. É a mesma coisa, é uma clínica. Quando a gente faz uma clínica, sim, a gente tem que entender o que aquele médico, aquele grupo de pessoas quer passar. Então, assim, você quer passar que é um ambiente mais sofisticado, que você tem... Então, tudo isso, assim, a arquitetura ela é uma ferramenta incrível. Muito. E o que eu acho mais interessante também, principalmente nos projetos de restaurantes, bares e padarias, não é só o dono. Você cria uma memória afetiva nas pessoas que frequentam, que às vezes ela está passando ali a juventude, a infância, está vivendo coisas ali, está criando relações, está criando momentos que daqui a anos ela vai lembrar, cara, lembra da padaria do Edu? Era assim, assim, assado. De repente até mudou o visual e tudo. Mas é uma coisa que você mexe com uma cidade inteira, né? E aí é uma coisa muito bacana. Eu fiz agora recentemente o Suíço. É um estabelecimento comercial da cidade que tem mais de 30 anos.
ele funcionava no mesmo lugar. Olha que Só que responsabilidade. já era uma responsabilidade enorme você reformar um negócio que funciona há 30 anos num lugar. E aí, no meio da negociação, a gente já fazendo o projeto, eles resolveram trocar de ponto. Só que, assim, é tenso, porque eu falo assim, cara, você está mexendo com a história do lugar. Todo mundo frequenta aquele lugar. Aí, já identifica aquele já lugar. identifica aquele lugar. Aí, eles mudaram. É na mesma calçada, na mesma rua, um pouco mais à frente. Só que aí, eu tive que começar... Falei, cara, eu tenho que bolar uma estratégia de alguma coisa que remeta as coisas daquele lugar para esse lugar. E aí, você vai pensando... Para continuar com a referência, Exatamente. Né? E a arquitetura? Lá eram umas janelinhas que tinham, assim, pintadas de vermelho. Eu reproduzi essas janelinhas lá no outro imóvel que era totalmente contemporâneo, que não tinha nada a ver, era só uma loja, para poder as pessoas olharem e remeter. Tem a questão das cores, que eram as mesmas cores que tinham lá, a gente jogou para cá. E para não criar essa... Tipo, é um novo lugar. Né? Criar uma conexão, né? Isso. Porque 30 anos tem muita história, né? A pessoa vai sair procurando... Qual o nome do lugar? O Suíço. O Suíço. É uma confeitaria. Vou lá no Suíço, lá. E aí? Cadê? Né? Tem uma outra experiência legal também, que foi o Comilão, que é uma hamburgueria da cidade de 40 anos. E aí foi a primeira hamburgueria da cidade. E ela, quando foi feita, ela era um trailer que ficava perto da praia. E aí eles me mostraram a foto do trailer. Hoje é um comércio bem na Praia do Forte, assim. E eles queriam reformar. Eu peguei a referência daquela imagem do trailer, transformei aquilo ali em referências para arquitetura, para poder transformar aquele lugar ali e as pessoas lembrarem daquele trailer de 40 anos atrás. Que máximo! E aí ficou super bacana. Eu joguei as mesmas cores que o trailer tinha, eu tentei pegar a questão da referência, assim, da proporção das coisas para tentar jogar para lá. Eu não fiz um fake do trailer, mas eu remeti as cores, os elementos, para poder dar essa identidade das pessoas olharem. Aí eles fizeram uma maquete do trailer da época, de como era, e mostra para as pessoas lá como é que era, para mostrar a referência. Isso é muito legal. Isso é bem bacana. Que bacana. É porque faz parte da história de Cabo Frio, né? Faz parte da história da cidade. Deus. Que máximo. E aí eu acabo ficando um pouco assim com essas responsabilidades. E aí eu acho que, por isso que eu falo que o Arquirolê faz muito parte disso tudo, do meu olhar da cidade, de tentar levar... que isso não se perca, sabe? Que essa arquitetura ela continue ali no inconsciente das pessoas, que as pessoas não... Porque isso é muito importante. Isso que faz com que a gente tenha cultura. E a cultura do lugar ela não pode se perder. Exatamente. É verdade. Não pode vir só um monte de coisa nova, né? Lotando a cidade, mas cadê a essência? Porque você mora lá, né? Tem gente que eu moro, a minha família é de lá, e tem várias histórias daquele lugar, e aí você senta, encontra as pessoas, conversa, e cada um vai contando um pedacinho daquilo ali. Exatamente, não pode se perder, né? E uma forma do Arquirolê, eu lembro que uma vez eu estava assistindo o Arquirolê lá, que você estava passando e tal, e eu lembro que você mostrou, tipo, uma arquitetura bem daquelas, assim, anos 70, sabe? E aí você comentou dos ladrilhos, que eram... Enfim, eu não lembro agora, são milhões, né? Mas, assim, você comentou de coisas que, tipo, de 40 anos atrás, né? De certa forma, é uma modinha, tal, da época, da minha avó, né? Assim. E aí eu achei super legal, né? Você tá sempre ali falando, 40 anos, já tem uma arquitetura que tem uma cara... A gente sabe quando é de 1970, né? Que tem um pouco de... É um moderno sem ser moderno, sei lá. Eu gosto muito da arquitetura dessa época, assim, eu me identifico com isso. Eu acho que também tem que ter muita autenticidade para você abrir uma câmera, né, e colocar ali a sua visão sobre algo que você está vendo. Também. Eu acho isso muito bacana. Você imagina que esse quadro, esse Arquirolê, eu acho que isso aí podia ainda, né? Você está no Instagram com ele. Eu sou super a favor de repente, para o YouTube, criar outros canais. É uma coisa muito legal, cara. Né? Não, e é muito engraçado que, assim, as pessoas começaram a me conhecer, né? E saber que eu era arquiteta e tal, por conta disso. Eu vi um negócio que às vezes me aborda na rua. Nossa, muito legal aquele negócio que você falou de não sei o que, não sei o que. Eu falei,
Que bom, cara, ela viu. Nesse Arque Rolê, já teve casos, assim, da polêmica ou muito engajamento com alguma coisa que você falou sem querer, você nem sabia que ia dar repercussão? Não, então, lá o que acontece, assim, a pessoa monta um comércio, aí ela bota aquela estruturazinha pra botar um letreirão do ACM, que eu odeio. O ACM, eu sou a hater do ACM. Aí o cara vai, arranca o letreiro pra levar embora e aquela estrutura continua ali. Já falei disso várias vezes. Aí tem gente que manda, olha, cuidado, você vai ser preso, tá falando mal da edificação dos outros. Mas assim, eu falo assim, cara, por que não tem uma lei? Tirou, tem que tirar ali também. Ainda fica aquelas lâmpadas aparecendo, né? Não, fica horrível, fica aquela estrutura enferrujada, aquilo vai deixando a cidade feia, o centro da cidade está horroroso, tem muito imóvel fechado, e aí tem essas coisas meio capengas, aí eu acabo falando mal, e eu sempre recebo, cuidado, hein, o dono vai ver, vai ficar chateado que você tá falando mal do negócio dele. Teve um negócio de um portão também, que tem um portão, assim, que é de alumínio, todo trançado, né? Você já viu? Um negócio assim. Aí eu falei, meu Deus, que portão feio, não sei o quê. Falei assim. Aí você filmou Filmei, o portão? Aí teve uma seguidora lá que escreveu assim, Gabi, você não pode ficar falando mal no portão dos outros. Mas eu falei... Mas sai, né? Eu falei, aí tá lá. Tá lá. Não tirou, não. Tá não feio mostrei mesmo, a casa, gente. eu só mostrei o portão e não falei de quem era, né? Então, lógico. tá tudo bem. Tá feio, né? Vai falar, né? Tá bonito. E assim, a gente tem que parar um pouco de banalizar o feio. Não, é feio mesmo. Existe feio, existe bonito. Só que tá todo mundo achando que não é normal ser feio. Não é. A gente... Cara, é sério, cara. A gente tem que voltar a apreciar a beleza das coisas. O que salta os nossos olhos? O que é bonito. Então, cara, pensar numa arquitetura bonita que tem a ver... Você chega num lugar e fala assim... Uma coisa que eu sempre falo, assim, dos meus projetos, eu falo assim, a melhor coisa é quando você faz um projeto, a pessoa entra, ela acha que aquele lugar é maravilhoso e ela não sabe por que é maravilhoso. Não é muito legal? Por quê? Você pensou na iluminação, você pensou na ambiência das cores, na escolha do mobiliário. E aí a pessoa entra e fala assim, nossa, aqui é tão agradável. Você assim, você não sabe o que eu fiz para isso aqui ficar agradável. Às vezes ela não sabe nem pontuar o que é. Exatamente, mas são sensações que ela tem ali. Aí você faz um lugar desse, o cara vai, bota uma música legal, aí, bota umas plantinhas, né, que dá essa sensação de acolhimento, tem um lugar cheiroso. Gente, são todos os seus sentidos sendo apurados ali naquele lugar, aquilo ali vai te levar a êxtase, sabe? Você vai ficar assim, nossa, não quero mais ir embora daqui. É verdade. Cara, olha, eu passo muito ali na linha amarela. E ali tem sempre um ponto, eu não sei qual é o ponto do lugar, que eu sou meio perdida com essas coisas, mas tem um ponto ali que sempre para um engarrafamento. Aí eu fico ali, aí eu tenho uma comunidade, né, ali do lado, tem aquelas... Enfim, mas aí tem uma casinha ali, no meio da comunidade, verde, toda pintadinha. E tem uns azulejos com losango, assim, em toda a beiradinha da casa, em volta de todas as janelinhas. Na varandinha tem tipo um pilar, tudo misturado, mas tudo bem cuidado. Então, assim, toda vez que eu passo, eu falo assim, gente, a pessoa que fez essa casa, ela é muito cuidadosa. Ela deve trabalhar com obra, deve pegar resto de material. E ela montou uma casa linda. Toda vez que eu passo ali, linda sim, você entende? Sim. Não é um linda que eu usaria, mas é linda porque é lindo no cuidado. Nas condições que ela tinha pra fazer. Porque você percebe que é uma casa muito simples, mas é muito cuidadinha. Eu fico encantada toda vez. Essa semana eu passei eles de novo, eu mostrei pro meu marido. Olha aquela casinha verde. Qualquer dia eu vou tirar uma foto, mas é a coisa mais linda. Esse é o real feliz no simples. Exato. Porque a gente sofre com essa história da arquitetura, não sei se vocês também sofrem com a mesma dor que eu, acredito que sim. Arquiteto escolhe tudo caro. E assim, não é, gente, não é. Tem coisa que a gente vai falar para você comprar que é caro, mas é porque é bom, não existe barato bom. Sim. Né? E as pessoas precisam internalizar isso. Sim. Né? Não é, então, a gente assim, não oferece nada caro, a gente oferece as coisas boas. Exatamente. Até porque depois o pós é no nosso ouvido. Então a nossa responsabilidade está na nossa especificação. Não, e muitas coisas a gente escolhe e, assim, eu falo, eu não tenho problema nenhum. Eu tenho aqui um granito, por exemplo, que super atende, que ele custa R$500 o metro quadrado.
Cara, você não precisa botar o de 4.000 e tá tudo bem, vai ficar lindo, maravilhoso. Só que, tem coisa que não dá para abrir mão. E tem aqui um exemplo clássico. Quando a gente faz cozinha comercial, eu sempre recomendo piso técnico para cozinha. Ele é mais caro. É mais caro, mas por que ele é mais caro? Porque ele é um piso técnico para cozinha. Só por isso. Você vai querer o seu funcionário escorregando, você recebendo uma ação trabalhista? Vai ser muito mais caro do que o piso que você vai colocar. Então, são essas coisas que você, tudo bem, abre mão de uma coisa, mas investe na outra e você vai ponderando. E eu acho que falta um pouco das pessoas entenderem que a gente tem ponderamento, né? Que a gente tem essa coisa de olhar e falar assim, não, isso aqui é muito caro, não, beleza, não é para o seu bolso agora, tudo bem. Porque eles mesmos investem em coisas que eu falo assim, meu Deus. Não precisava. Não tinha necessidade. Aí, onde você tem que gastar, você não gasta. Exato. Exatamente. Então, assim, essas coisas eu acho que a gente acaba virando, tipo, educador, né, do cliente quando a gente está... Mas a gente fala muito aqui no podcast da gente educar o cliente, né? Porque o cliente, ele não sabe. Às vezes ele vê uma pessoa falando uma coisa, não, mas fulano usou uma coisa muito mais barata. Por que eu estou usando um negócio desse? Aí a pessoa usou uma cerâmica esmaltada, sabe? Que no primeiro... ele acha que sabe. Exato, e a gente tem que fazer faz um o nosso papel, né? Mas às vezes não funciona tão bem, né? O cliente nosso que achou que ele deveria fazer o forro de gesso todo do apartamento, mesmo na sala, no quarto, todo gesso, drywall verde, contra a umidade. Não passa um cano no teto. Não tem necessidade, é mais caro. Pois é. Aí depois chega em outras... Ele gastou muito mais em placa de gesso, que não tinha necessidade... Aí depois fica querendo economizar numa coisa que tem visibilidade, uma torneira. Conforto, né? Então, assim, tem coisas que a gente faz o nosso papel, mas aí a resposta final é dele, né? Tem que fazer. Mas assim, tem horas que dá um negócio assim por dentro. Não tá fala assim, não vai fazer. Não vai fazer. Isso aqui você não vai fazer. E falando ainda em fachada, né, é diferente quando o cliente ele faz dentro da casa dele, para a família dele. Agora, como é o arqui-rolê, né, é algo público, se torna público, né, uma fachada, uma calçada, um muro, e aí influencia no dia a dia da cidade, na vida das outras pessoas. Então tem isso. E eu fico pensando assim, até os nossos próprios colegas arquitetos, eu falo assim, gente, pensa que tá todo mundo vendo. Tá todo mundo vendo e tá todo mundo falando do seu projeto. Pode não falar para você, vai falar pelas costas que não tá bonito. Então, pensa em fazer um negócio que tenha harmonia, que seja bonito, agradável, sabe, umas coisas meio chocantes. Porque tudo na rua, né, que você vê, ele influencia. Lógico. Você. Imagina você ter uma padaria toda bonitinha, virada para uma casa abandonada ou com letreiro abandonado. Quem vai na padaria talvez nem se incomode, mas quem trabalha na padaria, que vai ficar sempre olhando... Olha que deprê, né? Imagina se ela está olhando para uma paisagem bonita, para uma coisa bonita. Tudo já melhora, em volta tudo melhora. Isso também tem a ver com a questão do urbanismo. É porque as pessoas, elas dissociam muito a arquitetura do urbanismo. E assim, gente, a nossa formação, né? Arquiteto e urbanista. Sim. Tudo bem que dá um pouco de trabalho estudar arquitetura e urbanismo, às vezes é um pouco chato, mas é fundamental e é necessário. Porque a gente tem que entender que a arquitetura ela faz parte de uma escala maior que é o urbano. E, cara, se o urbano está mal cuidado, não tem arquitetura que sobreviva. O comércio vai fechar, as pessoas vão deixar de morar naquele lugar. E aí é aquela história da teoria da janela quebrada. E aí, se está tudo depredado, se está tudo detonado, aquilo ali passa realmente a perder o valor e perder a importância. Então, ninguém mais vai querer circular ali. Então, assim, isso entra na história da morte dos centros. Sim, né? sim. E aí, tentar reviver essa coisa de reviver os centros urbanos, que eu, particularmente, acho super bacana, né? Eu sou uma pessoa assim, eu moro no centro da cidade, eu sou super a favor do centro, eu sou a favor do comércio no centro, da vida no centro, mesmo sendo numa cidade de interior. Porque eu acho que isso, na dinâmica do seu dia a dia, funciona muito bem.
Só que se você não tem o cuidado do urbano, se você não tem legislação que faz com que as pessoas cuidem daqueles equipamentos de arquitetura, tudo isso vai fazendo com que a cidade vai ficando feia e as pessoas têm mania só de responsabilizar o poder público e elas esquecem da parcela dela. Cuida da sua calçada, deixa a sua calçada arrumadinha, pinta a sua fachada. O seu imóvel está fechado, faz uma manutenção. Aí, daqui a pouco, aparece alguém que quer comprar, alguém que quer vender. E aí você... Porque, assim, essa dinâmica do mercado imobiliário, às vezes, também confunde um pouco a minha cabeça. Porque, não dá para você ficar super, super, super valorizando e você vê que as coisas não estão acontecendo numa escala maior, né? E lá a gente acaba vivendo um pouco disso. E aí também entra a história do Arqui-Rolê de mostrar isso para as pessoas, que não adianta a gente ter uma supervalorização se a gente mesmo não está valorizando fazendo a nossa parte, né? Cuidando do seu cantinho ali. Engraçado, aqui em Niterói, né, a gente tem vários lugares aqui em Niterói que eles, né, fazem uma revitalização, né, uma restauração de vários prédios. Então, a gente tem vários pontos em Niterói que estão bem bacanas. Então, por exemplo, você anda na Amaral Peixoto, você lembra da Amaral Peixoto, em frente às barcas ali? Cara, é uma coisa horrorosa, gente. Que pedaço da cidade parece que foi abandonada. A sensação que dá é essa. Você anda por ali, você olha para os prédios, são prédios de janela quebrada, caindo, tudo pichado. Aí você fica assim, gente, quando eu era criança, assim, era tudo o centro de Niterói e tal. Todo mundo era tudo ali, escritório, né, advogados, médicos, enfim, tudo ali. Aí, de repente, você olha para cima, você fica assim, gente, acabou ali, né? Tá abandonado. E tá mesmo. Quando você olha, você vê que tá tudo abandonado. Fica assim, cara, como é que consegue? De frente das barcas, né? Um lugar super bacana, totalmente abandonado. Até uma tristeza, assim, também não. Mas, assim, eu cresci muito ali. Meu pai tinha um consultório ali. Então, eu vivia muito ali e era muito legal, né? E você anda lá hoje, você vê os prédios bem abandonados, assim... É surreal, cara. Como é que pode, né? Muito morador de rua também, né? Também, noite, aí já, eu acho que, né, já entra num... Mas também, né? Porque acaba atraindo, né? Porque a falta do cuidado, e aí você vê que aquilo ali não vai ter nenhum tipo de fiscalização, e aquilo vai abandonando. Eu acho, assim, a nossa responsabilidade como arquiteto é da gente pensar não só a arquitetura, mas pensar a cidade e pensar o impacto que aquilo ali vai levar para aquele lugar. Eu sou uma pessoa que eu sou super otimista, assim, eu sempre acredito. Quando a gente vai pegar um projeto comercial, vai fazer, isso aqui, cara, mas aqui em volta... Cara, vamos fazer isso aqui, super bacana, super bonito, em volta todo mundo vai querer melhorar, e aí o cara do lado vai querer fazer um lindo também. E eu acho que é isso que vai fazendo com que as coisas podem ir mudando, assim, fazer da arquitetura realmente ser um agente transformador da cidade. E quando a gente pensa numa escala menor, né, que é numa cidade pequena, a gente consegue enxergar um pouco isso, né? Na grande já é um pouco mais difícil, mas a gente acaba enxergando e vendo realmente as coisas acontecendo. E vem funcionando? Você acha que está melhorando alguns lugares, assim? Eu acho que a gente hoje tem muita oferta, assim, de muitas coisas. A gente tem potencial para ter muitas outras, né? Mas isso depende muito de uma ação muito coletiva. Eu vejo hoje, assim, por exemplo, tem 2 laboratórios que eu faço lá. Eles são até concorrentes, mas eu faço projeto dos 2, que são 2 laboratórios que super expandiram na cidade, fizeram várias unidades, já estão com unidades em outros municípios. Eu faço as unidades deles e você vê que é um negócio que está crescendo, que investe em arquitetura para poder receber melhor o paciente, para ter uma visibilidade bacana na cidade, para conversar. O que eu gosto muito de fazer é conversar a identidade visual, né, que a marca tem com a arquitetura. Exatamente para criar esse link na cabeça da pessoa. A marca tem as cores tal, e aí eu tento levar um pouco dessa cor para dentro da parte do interior, às vezes até mesmo da fachada, para a pessoa meio que já associar e olhar sem ler. Né? Ela, sem ler, ela já pega aquilo ali, é ali que é o tal lugar, é aqui que... E aquela coisa meio que ficar levando uma identidade, né? Você levar a identidade da marca para a arquitetura. Sim. E eu acho super importante essa questão da programação visual. Sim, é muito importante para comercial, né?
Então, Gabi, aqui no podcast a gente tem um quadro que se chama Lições Aprendidas, que a gente compartilha histórias de obra, histórias inusitadas, coisas que deram errado e depois a gente aprendeu com aquilo, né? A gente sabe que obra é um celeiro de possibilidades de coisas que podem vir a acontecer e tudo mais. Você tem alguma história engraçada de obra para compartilhar aqui com a gente? Engraçada, trágica, tenebrosa, inusitada, terrível, engraçada. inusitada. Cara, eu acho que todo mundo tem, né? Todo mundo passa por isso, todo mundo... Eu acho que Ninguém conta os podres, Ninguém né? conta, mas assim, a gente é o resultado de tudo que a gente vive. Exatamente. Verdade. Eu falo assim, se hoje eu tenho competência para resolver determinadas coisas, eu te garanto que é porque eu já me ferrei com essa coisa. Não é? É que, assim, é fato, a gente não nasce sabendo. E outra coisa, a universidade não ensina pra gente o que é ser arquiteto. Primeiro que a gente não tem professor atuando no mercado, né? A maioria são só poucos, atua dentro da universidade. Então, ele não chega lá pra gente contando essas lições. Então, a gente chega no mercado, é cuspido no mercado, e aí você chega e fala assim, e agora? E assim, tem essa questão da demanda, de você toda hora receber essa demanda do cliente e ele achar que você vai resolver a vida dele, né? E você vai resolver a vida dele. E é nessa que a gente vai se enrolando, porque eu acho que a gente se forma muito novo. E tem um pouco de dificuldade de dizer não e de você conseguir ir fazendo aquilo ali e falar assim, cara, se eu não resolver, ele vai achar que eu sou um merda, que eu não sou competente, que eu não sei fazer. Vou falar que eu vou fazer. Cara, essa é a maior furada que um ser humano pode entrar na vida. E eu acho que uma das maiores lições que eu tenho é falar assim, como que faz isso aqui? Não sei fazer. Eu acho que foi o maior aprendizado que eu tive de todos. Quando chega alguma coisa, eu falo assim, não, quer ver uma que é recorrente, que me irrita? Chegamos na fase do perfil de LED, né? Todo mundo bota o perfil de LED, aí você especifica o perfil de LED, aí vem um cliente e fala assim, como que eu instalo? Eu falo, não sei, eu nunca instalei um perfil de LED na minha vida. Chama o eletricista. Porque a gente não faz faculdade de eletricista, a gente faz faculdade de arquitetura. Eu não sei como instalo o perfil de LED. Aí eu falo assim, o que eu... Não, vou lá procurar saber. Eu não vou procurar saber. Você chama um profissional bom, que ele vai instalar seu perfil de LED, sabe? E aí acontece muito dessas coisas. Tem uma situação também inusitada, que foi um revestimento diferente que estava no mercado. A criatura queria porque queria usar no piso. Eu falei, não pode usar no piso. Mas eu quero usar no piso. Eu falei, não pode usar no piso. Aí ele, vou botar no piso. Eu falei, então você vai botar, por sua conta em risco, você bota. Ele botou, o piso manchou todo. Aí eu falei assim, eu avisei que não era para botar no piso. Então, assim, tem essas coisas que, assim, a gente vai aprendendo. Eu quero trocar. Acontece muito quando você está assim, eu quero trocar o material porque esse daqui tá... pode trocar? Pode. No começo a gente acaba fazendo muito assim, né? Eu já estou num nível que eu falo assim, não, esse aqui você não vai trocar, não. Porque esse aqui, se você trocar, você vai ter um problema. É isso. Então, assim, a gente tem que ir falando, mas por que eu sei? Porque eu já tive problema. E aí você vai explicando. Outra coisa que eu aprendo muito, assim, é essa questão do comércio, né? Das lojas. A gente especifica as coisas, e aí, gente, é um recadinho para os nossos amigos lojistas, né? Não muda o que a gente especifica para não perder a venda, né? Que aí eles vão trocando as coisas para ficar mais barato, para não perder a venda. Metal colorido, torneira. A gente bota uma torneira preta. A gente especifica a marca. Aí o cliente, para baratear, compra uma outra marca, que vai descascar em menos de um ano. Pois é. E ninguém aí, avisa isso para ele. Aí, na hora da assistência, eles correm pra gente. Mas a minha torneira história. descascou. É a mesma história do porcelanato. Não, esse porcelanato aqui, R$200 o metro quadrado, não vou comprar. Aí o vendedor vai e joga uma cerâmica de barro com fundo vermelho para o cara botar dentro do box. Em um ano, o box dele já acabou. A gente falou assim, eu te avisei, eu falei que era para você comprar. Mas estava na promoção por R$45. Exatamente. Aí eu falei assim, gente... Mas, assim, eu acho que falta um pouco dessa parte dos vendedores, né, do comércio que atende aos arquitetos, de ter um pouco mais de cuidado na hora de estar vendendo material para um projeto especificado, até para um próprio cliente que está sem arquiteto, que ele está vendendo lá, de ter um pouco de cuidado, de parar de querer empurrar as coisas. Eu já tive um problema inusitadíssimo, questão de tinta. Tem uma marca de tinta específica que eu uso,
e aí eu mando o cliente comprar, e aí a loja foi e mandou uma outra marca de tinta, porque queria cobrir o orçamento do cliente, para não perder a venda, mandou uma outra marca. Essa marca de tinta, você puxa a fita crepe, sai até a massa corrida junto, de tão ruim que ela é. Misericórdia. Aí vai acontecer isso, o cara vai reclamar comigo. Porque você falou, eu falei assim, não falei para você comprar o código da tinta, eu falei para você comprar a marca da tinta tal. Recentemente eu tive um problema, especifiquei uma cor de uma marca da tinta. A gente apresentou 3 orçamentos que vendiam aquela marca. O cliente não quis fechar com nenhum dos 3 orçamentos, porque ele não gosta de fechar com ninguém que a gente indica. Não sei por quê. Aí ele fechou com uma outra marca e aí pegaram o código e adaptaram. A casa da pessoa mudou de cor. Meu Deus. Não é exatamente a cor que eu escolhi. Ficou feio? Não, mas não é a cor. É porque o código para uma marca é uma coisa, o código para outra marca e não é outra adianta. coisa. Quando Mudou você adapta, a cor muda. Então, assim, para tinta eu sou muito chata. Muito chata. Porque eu quero que fique exatamente daquela cor. Se não muda completamente. Ainda mais um comercial que tem várias e várias... Né? E aí, assim, tem várias coisas desses perrengues que acontecem, assim, obra, né? Porque... tem muito isso. Hoje, o meu escritório ele trabalha basicamente com um projeto. A gente não entrega a obra, a gente entrega o projeto. A gente manda o máximo de informação possível. E mesmo com essa informação, é difícil, porque a mão de obra nem sempre é tão qualificada. A gente tem mão de obra qualificada, que a gente, né, tem clientes que acabam contratando as indicações que a gente dá. Só que quando o cara não pega uma mão de obra boa... aí é todo dia um aprendizado. É você especificar o negócio, o troço tá ao contrário. Porque falou assim, meu Deus, o cara tá com uma dilexia, era para direita, ele botou para esquerda. Porque não lê planta, não sabe ler planta. Melhor, né? Tem isso também, né? Eu tive uma ótima. Eu achei que assim ia ficar melhor, né? Isso é um clássico. Tem uma ótima. A gente estava fazendo a obra... e aí eu botei a porta, botei a janela, e a janela fazia, né, um acompanhamento da verga de cima para poder ficar tudo alinhado. Cheguei na obra, a porta estava aqui, a janela estava aqui. Aí eu virei para cá e falei assim, por que tá torto aqui? Ele falou assim, não, é porque eu achei que se eu subisse ia ventilar melhor. Eu falei assim, então desce. Não, mas você vai... desce. Não vai ventilar melhor. E tipo assim, ele simplesmente interfere na fachada. Sim, porque ele achou que ia ventilar melhor. Eu já tive uma bandeja de iluminação que virou sanca. Em vez dela descer os 15 centímetros que eu pedi, ela subiu e mudou completamente. Era uma recepção de uma clínica. E aí, gente, virou, não setorizou. Aquilo ali era para setorizar a ambientação ali e tal. Não, porque eu achei que ia ficar melhor também, ele falou. Achei que não fazia muito sentido a gente descer o teto aqui. Isso mas gesseiro. A gente sempre faz assim, né? E a marmoraria, né? A marmoraria, a gente... a medida padrão. Eu trabalho só com medida padrão. Medida padrão. E é normal ter no meio. Eu tive uma recente. A gente fez uma cuba esculpida. E aí, essa cuba esculpida, ele ia ter que fazer o polimento dos 2 lados, né? Porque ela só estava presa de um lado. Aí ele, então, se eu fizer aqui, eu vou ter que polir dos 2 lados. Eu falei, vai. Mas aí vai dar trabalho para mim, né? Eu falei... Cada um com seu, né? Porque acaba tendo uma certa resistência, porque assim, a gente quer inovar, a gente quer fazer diferente, a gente pega inspiração, a gente está o tempo todo ali, você não está copiando, você está vendo tudo que está acontecendo. E eu sempre falo, tem marcas e coisas que nunca vão chegar aqui no Brasil. Eu sou uma pessoa que eu adoro pesquisar, e eu estou pesquisando tudo o tempo todo, eu estou vendo o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali, e eu quero saber o que é tendência, o que está no hype. Eu sou uma viciada em informação. Eu quero saber o que está acontecendo no mundo. A gente pega as inspirações e vai. O cara, nunca fiz. Vai, então, aproveita. Vai fazer, oportunidade. Mas tem um pouco de resistência da mão de obra, sim, de fazer essas coisas e da gente tentar implementar esse novo. Né? Eu acho que quando você tem um mercado que ele já está muito acostumado com arquitetura, que nos grandes centros, eu vou repetir isso, mas é real, você já acaba tendo uma mão de obra que já está acostumada com aquilo ali, é mais normal. Gente, imagina no interior, que eu falo que todo mundo faz obra com Zé da Viga.
Chama, não, eu tenho um amigo que faz obra, tem um fulano que faz não sei o quê. E assim... Não, o meu porteiro faz. Exatamente. São, assim, métodos construtivos, arcaicos. E aí é difícil você botar na cabeça da pessoa que ela tem que entender um pouco que o projeto de arquitetura... não, mas fulano cobrou muito caro. Eu falei assim, tá, mas ele vai botar o azulejo certinho, ele vai botar na junta, aí vai botar na medida. Aí tem um outro detalhe. Quando o cara vai fazer a obra, ele quer te testar. Aí ele pergunta para você qual é a espessura do rejunte. Tá na caixa. Não tá na caixa? Tá na caixa. Mas ele quer te testar para saber se você sabe o que você está especificando. Eu só respondo, tá na caixa. Lê a caixa. Porque eles ficam testando a gente o tempo inteiro. É verdade. Nem parece que estamos juntos ali, né? Então, eu acho que existe... time, né? Eu acho que existe um pouco dessa falta de corporativismo aí da mão de obra com os arquitetos. Porque eu acho que eles querem, tipo, já passei também. Teve uma loja que eu fiz há muitos anos atrás, que o marceneiro falou assim, você não precisava ter contratado, gastado dinheiro com arquiteto, eu fazia para você. Você eu falei, perto? Que ótimo, não. O menino que era o meu eletricista estava. Aí ele falou assim, o marceneiro falou que não precisava ter contratado seu projeto, que ele fazia para ela de graça. E pior que isso existe muito, né? A gente tem um probleminha crônico, que é essa coisa do mercado de, não, eu vou fazer... Isso acontece muito com loja, né? Vamos falar que... não precisa, eu vou na loja, a loja vai fazer o projeto, e eu não vou pagar o projeto. Né? Eu falei assim, ótimo, a função dele é vender madeira MDF, ele vai botar a MDF até o teto, e trouxa é você que vai pagar, que vai sair mais caro do que o projeto. Exatamente. Eu tive uma cliente que ela perguntou para mim, falou, Cris, por que eu vou contratar você se eu tenho... Se eu for na loja, eles vão fazer o mesmo projeto e eu vou ver e tal. Por que eu... Assim, de boa, sabe? Porque eles acham que um 3D é um projeto. Um 3D não é um projeto. Mas a geração está com esse problema. Ela falou assim, por que eu vou contratar você? Aí eu expliquei, eu falei, não, você não precisa me contratar. Se você for na loja, você realmente vai ter uma visualização, você vai ter o seu projeto, você não precisa me contratar. Porém, quando eu te entregar um projeto, eu vou te entregar um projeto completo, eu vou te dar a bancada, a especificação, né, do fogão, da coifa, onde vai passar, o piso, não sei o que, porque você está vendo a madeira, você não está vendo o projeto, né? Então, o que eles colocam ali, eles chutam qualquer coisa, mas aí eu expliquei um monte de coisa. Então tá bom. Aí ela fechou comigo, fez o projeto comigo, e agora ela fez um outro apartamentaço, assim, enorme, que inclusive a gente tá esperando, né, entregar e tal. Então, assim, tipo, convenci, entre aspas, mas assim, na verdade eu não convenci, eu mostrei realmente o nosso trabalho, porque as pessoas se confundem. Eles acham que um 3D de loja de imóveis é um projeto de arquitetura, e não é um projeto de arquitetura. Pois é, porque existem outras especificações, e aí entra nessa parte da questão de casas. A gente hoje faz casas no escritório, né, casas do zero. Cabo Frio não tem muito esse perfil, mas São Pedro da Aldeia, que é um município do lado, está com vários loteamentos, está crescendo, então tem essa demanda. A gente atende muito essa demanda em São Pedro. E aí a gente está fazendo essas casas. Só que, assim, a gente, lá no escritório, a gente tem um meio de apresentar a proposta para o cliente. A gente apresenta a proposta de projeto de arquitetura e projeto legal, que é toda a parte de regularização do imóvel, que a gente sempre foca nisso, que isso é muito importante, da pessoa ter um imóvel regularizado, né? E aí, dentro desses condomínios também, você precisa fazer as aprovações de projeto, então, eles têm que ter um arquiteto. E aí a gente faz essa proposta e apresenta uma outra proposta, que é a de projeto executivo, que são todas as informações que a pessoa precisa para construir a casa. Na minha cabeça, não teria como separar. A gente teria que fazer tudo. Só que o mercado lá não funciona assim. O cara vende o projeto de arquitetura aprovado e acabou. Eu atendi recentemente um casal que me procurou para fazer... a gente está perdido. A gente comprou um terreno, a gente está fazendo a casa com empreiteiro e agora ele está perguntando para a gente soleira. Eu não sei nem o que é soleira. E aí eu não sei especificar, e aí eu não sei... Ele está falando de esquadria, eu não sei nem o que é para botar... E aí eu falei assim, meu Deus, assim, é uma falta de responsabilidade, sabe? De vender uma arquitetura sem saber o que está se vendendo. Porque, assim, gente, fazer uma casa não é para amadores, sabe? Não adianta você achar que você vai ficar ganhando o mercado com preço, porque a diferença
da qualidade construtiva de um projeto pensado por um arquiteto é absurdamente. E eu acho um absurdo o mercado não diferenciar isso no valor imobiliário. E eu acho que isso é fato e tem que acontecer. Projeto assinado por arquiteto tem que ter valor diferente no mercado, porque a gente pensa naquilo ali de uma forma diferente. Exatamente. Né? E tem muito disso, as pessoas cobrarem baratinho por uma planta baixa. Exatamente. Só que o que a pessoa faz com a planta baixa? Nada. O que o pedreiro quer. Exatamente. É isso, e as pessoas não conseguem entender. E eu falei assim, e aí você vai botar uma soleira, você precisa combinar a soleira com a esquadria, você precisa combinar a soleira com o piso, você precisa botar uma bancada do banheiro que precisa combinar com o revestimento da parede, você precisa escolher a porta que você vai usar dentro, a fechadura, a dobradiça. Gente, tudo é escolha. E se tudo não combinar, vira um Frankenstein. Então, assim... as pessoas não conseguem ver valor nessas escolhas que a gente faz e que são extremamente trabalhosas. Exatamente. Extremamente trabalhosas. Nisso, né? E aí eu falo assim, um projeto de arquitetura completo, que é essa parte de casa, dá um trabalho enorme para a gente fazer, porque é um projeto gigantesco. E são muitos detalhes, não acabam nunca. Não acabam nunca. Quando você acha que você já acabou tudo, putz, tem cortina. Caraca, sabe? Quando você acha que já finalizou tudo, tipo, andou pra caramba, fiz isso. Meu Deus, ainda falta isso, sempre falta alguma coisa, né? É muito detalhe. E aí a gente lá sempre preza, assim, por essa questão, até por conta dessa questão da cidade, do ordenamento, de tudo, de tentar passar um pouco para as pessoas essa cultura de que você precisa fazer as coisas da forma como a lei é, né? A lei te ajuda... Não, às vezes ela te atrapalha, às vezes ela é engessada, mas ela está ali. Então, assim, faz o que tem que ser feito. Outro dia, também, aconteceu uma situação inusitada. Uma pessoa queria transformar um imóvel residencial num imóvel de uso misto, né? Mas ela não precisava da entrada na prefeitura, não precisava fazer... Isso acontece direto. Não, mas da entrada, para quê? Eu falei, porque você está mudando o tipo de imóvel, você vai construir, você vai agregar área. Não precisa não, eu faço. Meu pedreiro vai fazer então, você não precisa fazer para mim, não. E, assim, desaforo, a gente ouve quando a gente... teve outro que foi hilário. Eu queria fazer um condomínio. O senhor tem o documento do terreno? Não, eu tenho a posse. Quem tem o documento do terreno é o dono. Sério, desse jeito. Terra de ninguém, né? Caraca. E aí a gente vai, assim... não recusa. A gente recusa muito trabalho por conta disso. Porque a gente, assim, o que eu posso fazer é tentar fazer as coisas irem acontecendo da forma que eu acho que tem que ser feita, né? E, assim, tentar explicar para as pessoas. Muita gente vai aprendendo, sabe? Que você tem as leis, que você tem código. Peguei um projeto de uma casa para fazer também de um pessoal que tinha comprado um projeto online. Para aprovar. E estava totalmente fora do código do município. E a casa estava totalmente fora da taxa de ocupação. Mas tem taxa de ocupação? Tem taxa de ocupação. Tem área permeável? Não, mas eu não posso fazer 100% do terreno? Não pode. E as pessoas não sabem disso. Eu não posso botar porcelanato em tudo? Não posso Não. fechar tudo com cimento? Não. Você tem que ter uma graminha ali. Não pode. Então, assim, para as pessoas entenderem isso, eu falo assim, cara, é um serviço educativo que a gente tem que ficar fazendo o tempo todo. E cansa. Às vezes a pessoa até desiste de fazer Desiste porque mesmo. dá muito trabalho. Né? Tipo, desiste. E quando joga na sua cara? Lembra que você falou que eu não podia fazer? Eu fiz. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá. Tem também isso, né? Tem isso também. Tem aquele que desiste, tem aquele que vai te afrontar. Eu fiz, ó. Eu fiz. Como você fez, eu prefiro não saber como você conseguiu fazer, não. Mas isso acontece e aí a gente, assim, essas coisas que, assim, a gente vai aprendendo, que eu acho que é um dos grandes aprendizados também, é toda essa parte de você lidar com pessoas. Sim. Que eu acho que é o maior aprendizado que a gente tira da arquitetura. Sim. A gente não tem como melhorar se a gente não lidar com pessoas o dia todo, o tempo todo. A gente vai aprendendo. A gente vai tendo... tem hora que, enche o saco, tem vontade de dar uma resposta. Não, mas não dá, você não pode dar, você tem que ficar quieto e tá tudo bem. E aí tem coisa que você vai ser... Vai lá, então vamos lá, vamos ajustar aqui, vamos fazer. Mas essa dinâmica do cliente, cara, isso a faculdade não ensina. A gente tinha que ter aula de psicologia. Total.
Às vezes eu acho que tinha que ter um setor dentro do escritório que faz o cliente chegar e falar assim, olha só, calma aí, primeiro você vai fazer uma análise. Mas tem escritório que tem triagem, você sabia? Então, meu sonho. Que triagem de cliente. Meu sonho. Nossa. Tem. Porque quando o cliente fala assim, vou ver se eu vou fazer com você, eu falo assim, eu vou ver se eu quero que você seja meu cliente. Não dá vontade? Sim. Porque eu acho assim, eu falo assim, cara, você... É tão desaforo. É muito desaforo. Assim, eu já nem ligo mais, nem falo. Falo, cara, não me quer, porque não te quer. Pois é. Mas eu acho que, assim, tem que ter, sabe? Porque uma coisa que eu já reparei é que as pessoas, elas transferem a dor delas para a obra. E elas transferem os problemas delas para a obra. Uhum. Então, uma coisa que eu já internalizei, não é comigo. Não é comigo. Vou errar várias vezes. Tem hora que a gente, dei mole. Mas dá... Cara, qualquer coisa material se conserta. Se não é vida, a gente conserta, a gente dá um jeito. Isso aí. A gente vai lá, trocou, a tinta tá errada, vai lá, paga a tinta, conserta a tinta. Trocou a banca, quebrou, bota outra. Tudo tem jeito na arquitetura, tudo tem jeito. Só que as pessoas, elas criam um monstro com aquilo ali que... Cara, o problema não é aquilo ali. Você pode ter certeza. Sim. Em 99% dos casos, o problema não é daquilo ali. A pessoa está vivendo um problema na família dela, está vivendo um problema de saúde, ela está vivendo um problema no casamento, ela está vivendo um problema em tudo na vida dela, ela está infeliz no trabalho, mas ela tem que transferir aquilo ali para alguém. E tem que achar problema. problema. É isso mesmo. Surreal, cara. E aí, eu vivi uma experiência que, para mim, foi muito marcante há muitos anos atrás, que eu fiz um projeto. E aí eu fiz um projeto para uma pessoa, para um grupo assim, né, de sócios, e a esposa do cara, na hora da entrega da obra, ela me detonou, assim, na frente de todo mundo, reclamou, falou mal, aí ficou, não, isso aqui não está parecendo que eu contratei um profissional para fazer, mas assim, me esculhambou abaixo de... Que absurdo. Eu saí de lá péssima, me achando mal, tomei um ódio da mulher, não consegui olhar na cara da mulher. Só que cidade pequena, né? Esse encontro, dar de cara com a pessoa. E eu passava, fingia que eu não conhecia um dia, cara. Ela me parou na rua. Ela veio me pedir desculpa. Olha. Falou que ela foi muito injusta comigo, porque ela estava passando por um momento super delicado na vida dela e ela descontou tudo em cima de mim. Aí eu falei assim, cara, é isso. É isso. A gente erra sim, a gente falha. Mas, eu falo assim, cara, são 16 anos, vou fazer 16 anos de formada agora. Já errei pra caramba, vou continuar errando, mas, assim, a gente vai acertando também, sabe? Uhum. hoje a probabilidade da gente errar é menor. Vai diminuindo. A arquiteto só faz sucesso depois que se aposenta, né? Que fica velho. Quando tiver trabalhar. Tô achando que quando tiver com 60, assim, né? A gente, né, vai estar no auge. Né? E só para de dar problema quando não trabalha mais. Pois é. E aí a gente vai estar lá no auge, mas assim, aí a gente vai estar errando bem menos. Mas assim, cara, é tentativa. E outra coisa, toda hora surge um material novo, toda hora surge um produto novo, toda hora surge uma tecnologia nova. A gente não tem como dar conta. A gente não tem como saber de tudo. E você já reparou, você falando dessa cliente aí que deu piti, você já reparou que na obra de cliente que cria problema com uma coisa, tudo dá errado. Tudo dá errado. Tudo é verdade, dá errado. Atrai, é não parece não, atrai. Tudo. Atrai. Coisas que nunca deram errado. Incrível. Sempre tem aquele cliente que reclama de tudo. Tudo vai acontecer na obra dele. Vou mandar um beijo para minha mãe aqui, mãe Márcia, porque minha mãe tem essas coisas de energia e ela sempre fala dessas coisas energéticas, mas, cara, é muito real, tá? Porque é impressionante. Se a sua energia tá ali focada em achar problema, vai ter problema. Tudo vai dar problema. É impressionante como a pessoa atrai aquilo para a vida dela. E é impressionante como é sempre assim. É sempre assim. Quando o cliente... tá tudo bem, o cliente tranquilo, a obra vai tranquila. Quando aquele cliente fica catando problema, cara, acontece tudo. Ele acha. Chega material quebrado, chega material com defeito, uma coisa assim surreal. Tipo, o material se perde. Extravia, o material se perde. Ninguém sabe onde foi parar. Cara, a mão de obra falta. Cara, você não tem problema com mão de obra. O cara começa a chegar bêbado, não vem trabalhar. É sério, isso é muito real. O cara some, aí chega tudo com defeito. É isso
isso aí, gente. É impressionante. É incrível, energia é tudo. Então, as uma pessoas, dica, se benze antes de Não, a dica fala assim, faz uma avaliação energética. Faz uma yoga, vai na igreja, faz qualquer coisa. Isso, fica de bem com você mesmo. E aí, bem com o arquiteto. Depois você começa a fazer a obra. Exatamente. Antes de iniciar a obra tem que estar assim. É isso, tá bem. gente. E a gente falou e passou rápido, acabou. Viu? Então tá. Poxa. Que pena. Passou muito rápido. A gente ficaria aqui mais 1 hora, não ficaria? Eu acho que tem assunto. Se Tem começar a falar das tretas do BO, aí fica. Aí vai. Aí tem que pedir um chopp, um petisco e ficar, né? Já tem um patrocínio do chopp do petisco, a gente pode tentar Não negociar agora, não, né? Eu queria muito o Pão de Edu aqui, o Pão de Edu não veio, um né? absurdo. Achei um absurdo gafe. isso, a arquiteta não trazer Mas um a Pão de gente Edu. deixou o arroba dele na tela, né? Pão de Edu. Então tá bom. Vamos deixar, conhecer. Aliás, vamos aproveitar para falar dos nossos patrocinadores. Vamos! Vilarejo Conceito, inclusive, a Gabi usa muito vilarejo, né? Porque a gente tem vilarejo, a gente não tem vilarejo Conceito. Desculpa, galera, mas eu preciso externar essa minha dor, tá? Que eu sou carente da vilarejo Conceito, mas a gente tem a Vilarejo Acabamentos em Cabo Frio. E a vilarejo super atende a gente lá na cidade. E o que eu falo sempre para os clientes, quando a gente escolhe os fornecedores, é porque eles são capazes de resolver os nossos problemas. Então, Lucimar, que me atende lá na Vilarejo, olha, tudo que eu preciso resolver, tem o Jorge, a Gisele, então, assim, é uma galera que está disposta sempre a resolver os seus problemas e te ajudam, então, ali. Então, é uma galera bem bacana, é uma loja que é super parceira dos arquitetos lá na cidade. Exatamente. Falei, já falou muito. Exatamente isso. Ela é nossa parceiríssima. Além de patrocinadora, parceira também das nossas obras. Exatamente. E a Gabi falou tudo, né? Então, assim, obrigada, Vilarejo, por estar aqui com a gente também no podcast. Isso né? aí. E a Delano Niterói, que também está com a gente, né? Confia também no nosso potencial aqui para fazer essas conexões com os arquitetos, porque a gente sempre fala que a gente quer unir a classe, né? A gente quer conversar. Porque é uma classe desunida. É uma classe ainda, né? Mas eu acho que a gente precisava ser um pouco mais corporativista. Isso, né? Para dar a mão e falar, na verdade, tá todo porque tem mundo... mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Eu falo assim, as pessoas são únicas, né? O ser humano é único. Sim. Os arquitetos também. Então, você pode ter seu arquitetozinho de estimação e ele vai resolver suas coisas e vai fazer o seu projeto lindamente do jeito que você quer. E tem um que não vai servir para você, mas vai servir para o coleguinha. Exatamente. Então, assim, tem mercado para todo mundo. Exatamente. E é o que a gente quer passar, né, com esse podcast que a gente inventou justamente para isso, né? A gente inventou, assim, de um dia para o outro, mas está dando certo, né? Super e graças certo. a Deus nós temos essas empresas que acreditam na gente também. É um espaço muito bacana aqui de compartilhamento de histórias e experiências. A gente cresce muito. E felizes por ter empresas assim tão conceituadas, né, com materiais tão bacanas. E engraçado, acreditando Gabi, aqui. O que a gente fala aqui, todo arquiteto vem aqui e fala a mesma coisa. É tudo igual. E a gente não combina acha antes, né? Não tem nada de combinar. E todo mundo fala a mesma coisa. Não, tô falando o cenário é o mesmo. Problemas, o cenário é o arquitetos. mesmo. É porque o problema, gente, são pessoas. Exato. E a gente não teve essa matéria na faculdade. Não teve. A gente não teve aula de psicologia, nem de avaliação energética. Exatamente. Então, a gente aprende com o tempo, né? E com a experiência. A experiência e, assim, aquela coisa da gente estar olhando o outro mesmo como um aprendizado. Falar assim, beleza, não tá bom pra você, mas o que eu vou aprender com isso, né? É isso aí. E seguimos, né? É isso aí. Gabi, muito obrigada. Obrigada a vocês. vocês. Acho que dá para rolar aí um arqui-rolê aqui em Niterói antes de você ir embora. Não, obrigada. Vou vir gravar um arqui-rolê especial aqui em Niterói. Isso, vem. Avisa a gente, que a gente vai junto. Então tá bom. E obrigada mesmo por ter vindo lá de Cabo Frio, né? Lá de Cabo Frio, gente. É muito longe. Mas lá de Cabo Frio. Não, gente, falei é errado? perto, 120 quilômetros, é ali. É o quê, umas 2 horas? É perto, é pertinho. É porque a gente fala, né? Parece que realmente é muito longe, mas né? Não, a gente também fala lá em Araruama. Então. Obrigada por ter vindo
ali Rapidinho ali. Logo ali do lado. Não, mas foi uma delícia, assim, Legal. passou super, super rápido. Assim, Obrigada a vocês uma pelo simpatia. convite. Me senti, assim, lisonjeada. Ah, Importante. Mas você mas você fiquei- é a super arquiteta lá de Cabo Frio. Eu Fiquei. quero ir nesse seu José, não. Olha só, se você falar o nome certo, você vai ganhar um chopp. E agora? Seu é com O. É. Vale um chopp. Ai, meu Deus! Seu Osmar! Meninos, por favor, um chopp pra minha amiga Cris. Natália, vai junto com ela pra você ganhar um chopp também, por favor. Então, gente, ó, acompanhem. Qual o seu arroba? É gabitardelli.arc. Porque, na verdade, é ali que acontece tudo. O meu do escritório é estático, aí vai ficar chato. Mas se quiserem seguir para me dar seguidor, pode seguir também, que é Gabriela Tardelli Arquitetura. Mas se vocês quiserem ver o BO, a treta, o arc rolê, é lá no gabitardelli.arc. Então, já sabem, né? Amamos de verdade. Curta lá o Arquilê, que é bem divertido, tá? Eu acompanho. E segue a gente lá nas redes sociais, Isso aí. em todas as plataformas digitais, né? Você que ficou conosco até agora, muito obrigada. Legal. Não deixe de curtir, de compartilhar, de seguir nas outras plataformas. E até a próxima semana. Até a próxima. Tchau, Um tchau. beijo. Tchau, tchau.